mas ele tem uma estratégia em Atos 16 que é brilhante. Tanto Lídia quanto outras irmãs, elas cultuavam a Deus perto de um rio, fora da cidade, porque se você está vivendo num contexto onde não se dá, onde você tem povos pagãos, se você tem uma idolatria alta, você vai surgir como uma das divindades. Deus sendo apresentado como uma das divindades. E junto com isso, você vai encontrar uma dificuldade de introduzir, abre aspas, uma nova religião no meio cultural. Então, elas estão num riacho, num rio, num lago, alguma coisa parecida, e vão para fora da cidade cultuar o Senhor. Uma espécie de ponto de pregação. Mas aí Paulo, dentro desse contexto, ele expulsa o demônio dessa garota. Ele se junta com elas, ele conhece elas e acha um lugar para orar. Estão sempre buscando. E, novamente, falo, depois disso, eles foram açoitados, eles foram chicoteados, foram expostos à humilhação, mas não desistiram de pregar o Evangelho. Isso é brilhante. Porque quando vão soltar ele depois, ele pede para que não façam as escondidas. Mas que, da mesma forma que vieram a ele, tinham que honrá-lo naquele local. E a condição parece que era, se eles expõem Paulo, se Paulo resolve falar que era cidadão romano e que foi tratado daquela forma, possivelmente quem o açoitou seria cobrado porque açoitou um cidadão romano. Não poderia. Então, sabendo disso, e curiosamente, é muito curioso isso, porque depois, quando ele sai daquela forma, a igreja que se encontra ali com Lídia e com algumas outras mulheres começam a ter agora liberdade de cultuar dentro da cidade. Isso é curioso, porque até então se cultuava fora, não podia. Então, quando ele aparece dentro do cenário, modificando, libertando uma pessoa, e depois de ele se apresentar como cidadão romano, agora como se ganhasse um salvo-conduto para cultuar a Deus dentro da cidade. Então, parece que foi de forma meio que estratégica, ele sofreu dano, ele não falar quem ele era, simplesmente com o objetivo de que o Evangelho pudesse crescer em uma cidade. Eu não sei até que ponto nós estaremos dispostos a receber um dano, um castigo, simplesmente para que o Evangelho permaneça, ou para que o Evangelho possa triunfar, ou para que o Evangelho possa desenvolver em alguns lugares que não estão tendo essa possibilidade. Não sei você, mas olhar para Filipenses, eu tenho que pensar nisso. E quando ele está preso aqui nesse momento, e todos normalmente concordam com isso, é uma das prisões dele, possivelmente 2 anos preso em Roma, ele está escrevendo uma carta, preso, escrevendo uma carta para uma comunidade, a qual ele faz parte e ajudou. E o que eu acho mais curioso em escrever carta, nesse momento, é que ele está encarcerado, dando palavras de ânimo, de alegria, de esperança, de fortaleza para quem está do lado de fora. Isso eu acho brilhante. E daí me tira essa curiosidade de entender que alegria é essa, ao ponto de você ser chicoteado, você não desiste. Você foi humilhado, não desiste. Você foi abandonado e não desiste. Você não levou tanto crédito e não desiste. E agora você está preso e está dizendo para alguém que está fora, ei, não desista. Está preso, olhando para quem está lá fora e fala assim, não pare. Estou preso, mas prossiga. Continue. Fique firme. É uma lógica para mim assim que não bate, é meio esquisito de forma para mim tentar resolver isso. A não ser se for pela esperança e pela alegria no Senhor que é manifestada dentro dos filipenses. Aí sim me faz sentido. De alguém estar preso, padecer por tudo isso e ter coragem de dar ânimo para quem está do lado de fora. E dentro disso, o capítulo de número 1, Paulo ele faz algumas questões que eu acho muito curiosa. Entre os 11 primeiros versículos, ele fala a respeito dos filipenses, que ele traz uma ideia, ou traz à memória a ele, algumas verdades que são tidas no sentido de comunhão. Porque ele mantém comunhão com os filipenses, e os filipenses, por sua vez, têm comunhão com ele e entre si. Então, Paulo usa 3 expressões bem interessantes. Primeiro, é que ele traz a memória. Segundo, ele traz no coração. E terceiro, ele traz em oração. E a questão que me traz a memória e pensar
nos Filipenses dentro desse contexto, é porque alguém que está preso está dando um conselho ou está chamando, escrevendo uma carta para quem está fora, dizendo o seguinte: eu tenho a memória de você comigo dentro do cárcere. Isso para mim é interessante, porque quando eu penso que Paulo está trazendo à memória os filipenses estando preso, ele já traz um princípio de um evangelho, que a circunstância que ele vive não é suficiente para que ele possa esquecer de alguém. O momento que ele está vivendo, mesmo preso, não apaga o sentimento que ele tem pelo outro. A dificuldade, mesmo num cárcere, não pode anular o meu sentimento, a minha empatia com você, mesmo você estando fora. E olha que nós estamos falando de quem está preso. Se fosse o contrário, era mais fácil entender isso. Mas é alguém que está preso, está dizendo: eu não me esqueço de você. Eu estou preso, eu estou numa dificuldade, mas eu não esqueço de orar por você. Eu não esqueço de interceder por Deus pela sua vida. Mesmo a minha situação tão difícil, eu não esqueço de clamar por você. Você faz parte das minhas orações. É isso que ele traz à memória aos filipenses. Ou seja, nesse momento, ele não está pensando em si, mas ele consegue pensar no outro. Mesmo estando preso, pastor Eduardo. Pensar isso de forma livre e solta, eu acho que é fácil. Mas é estar no momento extremo de dificuldade, meu pastor. E não a minha necessidade vir à tona, mas quando eu dobro os meus joelhos, eu consigo lembrar de você e das suas dificuldades. As dificuldades não podem atrapalhar o que nós viemos esquecer um dos outros. A situação contrária não pode ser maior ao ponto de eu esquecer de orar por você. Ao ponto de eu esquecer de intercedermos um pelo outro. E é por isso que ele traz a memória. E não somente isso, ele vai usar outra expressão no 7:8, simplesmente também ele traz no coração. Além da memória, ele traz no coração o sentimento. As minhas palavras não são em vão, não são hipócritas, não são vazias. Ela carrega um sentimento fraterno, de harmonia, de humildade e de simplicidade. Então, quando Paulo, mesmo preso, olha para aquela igreja, ele fala: ei, eu tenho vocês nas mesmas orações, porque nós somos irmãos. Não temos o mesmo DNA, não viemos da mesma mãe, nascemos em lugares diferentes, culturas diferentes, mas o sangue de Cristo é capaz de nos fazer irmãos. E somos tão irmãos que eu consigo olhar para as tuas necessidades e deixar a minha em segundo plano, simplesmente porque somos irmãos. Isso é muito interessante, porque alguém que está dentro dessa condição consegue orar com um sentimento fraterno e dizer: eu oro por você, porque você é meu irmão, porque você é minha irmã, somos irmãos. O que nos liga é muito maior do que essa leve e momentânea tribulação que estamos passando. Então, tem uma coisa que o Isbe fala e eu acho curioso, porque não se trata de um amor de Paulo transmitido para eles, mas sim o amor de Cristo sendo manifestado através da vida de Paulo, ao ponto que eles olham para Paulo e conseguem enxergar o amor de Cristo através das suas palavras. Então, nesse caso, é um prisioneiro que está revelando o amor de Deus para a sua comunidade. E eu aprendo com isso que nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos revelar o amor de Deus através da nossa vida para que possamos ter uma melhor comunhão e um melhor relacionamento em Cristo. Outra questão, Paulo fala, além de dizer que traz a memória e no coração, ele traz nas suas orações. Então, Paulo deseja uma coisa à igreja de Filipe: que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles venham ter discernimento, que eles venham ter capacidade, que eles venham amadurecer. Então, você percebe que tem alguém preso, orando, fala assim: eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês amadureçam, eu quero que vocês desenvolvam, eu quero que vocês progridam, eu quero ver o avanço do Evangelho através da sua vida. Ele não estava numa igreja como a nossa, com o microfone na mão falando. Ele está preso e falando: eu quero ver você crescer.
Ele consegue olhar para a comunidade e falar, eu quero ver vocês crescerem. Deus chamou vocês para crescerem, para desenvolverem, para amadurecer, porque isso é um sinal, é uma característica da personalidade de um cristão que consegue refletir a presença de Deus mesmo diante da dificuldade. O que parece curioso dentro desse contexto é que crescer, amadurecer, desenvolver, parece que está tudo ligado à firmeza. Perceba que ele está preso, mas ele mantém a sua plena convicção em Cristo. Tudo que ele passou não foi suficiente para que pudesse apagar a chama e o desejo de continuar servindo a Deus. Então, o que ele está trazendo para os filipenses, nesse momento, ele está mostrando maturidade em meio às dificuldades. Quem não desiste no meio da luta, mostra sinal de amadurecimento. Quem não abandona o barco no meio da situação, demonstra amadurecimento. Então, o que ele faz para os filipenses é, continuem amadurecendo e crescendo, mesmo diante da dificuldade. Não desista. Não desista. O que mostra a inconstância ou abandona é porque não entendeu isso. Então é alguém com propriedade que pode falar, porque está preso. E está dizendo, pastor Alain, amadureça, cresça. Olhe para o que eu estou passando e cresça junto. A chicotada não foi o suficiente para mim desistir. O abandono não foi o suficiente para que eu pudesse largar tudo. O esquecimento não foi o suficiente para que eu largasse a verdade do Evangelho, mas pelo contrário, conheci mais a Deus, estou firme até hoje e consigo dar ânimo para quem me ouve. Isso tudo está ligado pela capacidade do amadurecimento, que vai revelar essa firmeza. Então isso fica para os filipenses, essa característica. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um quebra-cabeça e eu quero encaixar as peças. Paulo ele fica muito alegre com os filipenses no versículo que nós lemos. E essa alegria é muito curiosa, porque pelo jeito que eles têm participado do anúncio do Evangelho, está lá no versículo 5 ao qual nós lemos. Paulo ele se alegra com eles, porque eles participam do anúncio do Evangelho. Onde está isso? Com generosidade e com acolhimento. Quando ele precisou, a igreja estava disponível. Quando ele precisou, a igreja mandou socorro. Quando ele precisou, a igreja supriu. E o que ele revela, quando nós olhamos uns para os outros, nós demonstramos sinal de amadurecimento. Quando visamos o bem coletivo, para que todos cresçam, isso demonstra sinal de amadurecimento. E é por isso que ele fica alegre, porque isso é uma participação. Se você chora, eu choro contigo. Se você se alegra, eu se alegro contigo. Se é para passar na prova, a gente passa junto. Se tiver que apanhar, a gente vai apanhar junto. Mas também, se tiver que cantar o hino da vitória, aí nós cantamos junto. Então, de todas as igrejas que ele passa para fundar, a igreja que está em Filadélfia, a igreja de Filipenses, é uma igreja que traz muita alegria para ele. E é curioso porque ele vai dizer, vocês fazem participação do Evangelho do início até os dias de hoje. Está lá no verso número 5. E com isso ele se alegrava, porque para Paulo o que importava era que ele ganhasse, era que ele levasse outras pessoas a ter o pleno conhecimento de Cristo. Então, por que a dificuldade não era suficiente para desmotivar aquele homem? Porque o que motivava ele era fazer com que nós pudéssemos alcançar um pleno conhecimento de Cristo. Levar Cristo para outras pessoas, ou levar outras pessoas a Cristo, era o combustível daquele missionário, para não olhar para as dificuldades e continuar perseverando na fé. Então ele se alegra porque os filipenses entendem essa característica de levarem pessoas a Deus. Então as circunstâncias favoreciam, quais circunstâncias? Prisão, açoite, favoreciam o que vai chamar de progresso do Evangelho. Irmãos, isso aqui é uma coisa... Tem que ter fé para você acreditar nisso aqui. Depois de açoitado,
desprezado, humilhado, largado, abandonado, foi envergonhado em praça pública, você olha para aquilo e fala, isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Lembra de Atos 16? Estão orando. Ele e Silas na prisão, o cárcere se move. Não é o que vai dar continuidade no momento de Atos? O carcereiro é salvo. A família dele foi transformada. Foi alcançada por causa do Evangelho. Que alguém resolveu pagar o preço por aquilo. E isso só faz sentido quando nós enxergamos essas coisas, ele fala, essas circunstâncias que aparecem na nossa vida são simplesmente para o progresso do Evangelho. Não entenda a perseguição, não entenda o desemprego, não entenda a dificuldade, não entenda a calúnia, não entenda qualquer oposição que se levanta como algo para te parar. Mas ele diz, isso é um combustível para você continuar anunciando o Evangelho. É por isso que ele fala de progresso. Por isso que parece que está ligado. Progresso, avanço e o Evangelho. Significa o quê? Abrir territórios. Possibilidade de continuar anunciando a mensagem do Senhor. Agora me fala, como que alguém carcerário consegue ter essa mentalidade? De olhar estando preso e falar, eu estou preso aqui, mas isso é uma oportunidade de Deus para que eu pudesse anunciar o Evangelho para quem está aqui dentro. Então, por mais que não entenda a dificuldade, ou não entenda a situação que se passa, uma das coisas que ele quer trazer para nós é olharmos para o que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso contexto, e entender que é uma possibilidade de você anunciar o Evangelho, para que venha progredir. Agora, como que alguém consegue olhar para isso diante de toda dificuldade? Tem que ter uma alegria, que não é moeda de troca, não é uma alegria de fora, porque se é de fora, o camarada está preso, não tem como. O combustível não pode vir de fora, porque se vem de fora, olhando para aquela prisão, o que vai animar ele? Mas o combustível está dentro. Então, o que ele quer que os filipenses façam? Puxe de dentro de você. Puxe essa alegria que está dentro de você. Puxe o prazer em servir ao Senhor, que seja tão alto, tão grande, que nem o cárcere seja capaz de parar o teu louvor. Que o cárcere não seja capaz de travar o chamado na sua vida. Porque alguém que está preso e está olhando para essa situação, e mesmo num momento difícil, isso não impede do chamado se desenvolver. Ele não impede, ele não fica travado, porque as coisas não saem do jeito que ele quer. Mas ele continua firme e constante, anunciando a verdade do Evangelho, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Porque no verso 6 ele tem uma coisa, a certeza de quem o chamou. Olha o verso 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Qual é a certeza de Paulo nesse momento? A certeza de quem o chamou. Você tem certeza de quem te chamou? Tu tem certeza de quem te chamou? Amém. Glória a Deus. Então não desista. Tem certeza de quem te chamou? Não desista. Tem certeza? Eu vou mexer com vocês. Se você tem certeza de quem te chamou, continue, busque, ore, dedique-se, se envolva, desenvolva, porque ele está certo de quem o chamou para tal obra, para o Evangelho, e que isso não é maior, ou é maior do que as adversidades. Olha a certeza de diante da dificuldade, é ter convicção de quem chamou. Então, quando você entende quem te chama, quem te comprou, quem te lavou, quem te remiu, você entende o combustível que você tem para continuar adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. A situação, a circunstância, o local não foi capaz de apagar a certeza de quem chamou aquele homem para a obra. Deus é o responsável nesse momento para começar a obra e para terminar, porque é isso que está no verso número 6. Então, se Deus é o responsável para começar e terminar o que Ele fez na sua vida, o que Ele prometeu,
aquilo que você sabe. Se ele chama, ele garante, e se ele garante, ele vai te capacitar. Então, qual é a certeza de Paulo nesse momento? É que aquele que o prometeu, aquele que o capacitou, aquele que o vocacionou para a obra missionária ou para o anúncio do Evangelho, é esse mesmo que começou, está no meio da caminhada e vai até o final da sua vida. Aí você entende essa certeza e essa alegria que está dentro do coração desse homem preso. Então, nesse caso, o projeto salvífico de Deus também está sendo revelado através das boas ações e os comportamentos dos filipenses. Então, isso só acontece por causa da experiência que Paulo vai tendo com Deus. Então, quanto mais experiência que ele tem com Deus, quanto mais intimidade que ele tem com Deus, quanto mais ele aproxima o seu relacionamento com Deus, ele vai num processo, num progresso, anunciando o Evangelho. Agora, até quando? Olha o final do verso número 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra, Deus, a boa obra em vocês, há de completá-la. Ele começou e vai completar. Quando? Até a parousia, até a volta de Cristo. O camarada está preso e está dizendo, aquele que prometeu no início, te aguarda no final e só vai terminar quando ele voltar. O que mantém a alegria em meio à situação é a esperança da vida eterna. Por isso que não pode ser de fora, tem que ser de dentro. A convicção, a certeza, a alegria de que ele vai voltar. Se você esquecer ou perder essa percepção de que ele vai voltar, é bem capaz de você parar no meio da caminhada. É bem capaz de desistir no meio do caminho. Mas, enquanto você mantém a chama acesa, de quem te chamou, de quem te separou, de quem te vocacionou, de quem te escolheu, de quem começou a obra com você, de quem está com você, e que vai até o final aperfeiçoando a sua vida, essa chama ela vai queimando cada vez mais e mais. É por isso que dentro do capítulo 1, eu só abro um parênteses, você vai encontrar a expressão típica dele, de falar assim, eu estou pronto para morrer. Se eu morrer, é lucro. Então, se eu morrer, venci, estou com Cristo. Se eu ficar vivo, eu continuo pregando o Evangelho. Aí você entende. Essa alegria de eu mesmo, se tiver que morrer naquele momento, estou pronto, estou preparado. Porém, se não for agora, se não chamar minha senha, eu vou continuar anunciando o Evangelho. E vamos continuar vendo vidas sendo salvas, porque o Evangelho precisa progredir, precisa desenvolver. Então, tanto os maus tratos, o abandono, ou as enfermidades que Paulo vai passar, não é capaz, ou não são capazes de pará-lo. Posso falar algo para vocês? Por mais difícil que seja, não deixe a enfermidade em nenhum momento parar a proposta de Deus na sua vida. Por mais difícil que seja. Não deixe a situação caótica, por mais que fuja do seu controle, parar o chamado de Deus na sua vida. Não deixe a falta de recurso, a falta de opção, parar o chamado de Deus na sua vida. E como que eu faço isso? Continue buscando, crendo e esperançoso, porque quem começou é fiel para terminar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então, tudo isso e muito mais vai sendo circunstâncias difíceis que vão aparecendo para que possam impedir. Mas ele não olha para isso. Ele consegue manter os olhos firmes, porque ele é um homem nesse momento determinado. E quem está determinado não olha para as circunstâncias. Isso não é fácil, porque quando nós olhamos para as circunstâncias, a primeira coisa que nós fazemos é parar. Limitação humana. Mas ele dá uma lição para os filipenses tremenda. A determinação dele de estar preso é porque ele não depende dos recursos humanos. Aí é onde você entende, sei passar fome, sei passar necessidade, sei passar escassez, sei estar em abundância. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe que o maior recurso de quem serve a Deus não depende de homens,
mas depende da provisão divina, que usa homens se for necessário. Mas se também não tiver ninguém, Deus dá o jeito dele e supre a necessidade. Então o que ele passa para os filipenses, não dependa de um dos outros, mas dependa de Deus. É através de Deus, um dos outros, vai se manifestar a presença dele. Vai se manifestar o recurso, vai se manifestar a provisão. Então, nesse caso, o sofrimento, a dificuldade, a situação caótica não consegue apagar a determinação desse homem que está firme e constante diante do Senhor. Então, o sofrimento por causa de Cristo, e aqui é curioso, faz parte da vida do cristão. Não sei se você sabia, mas isso eu estou brincando com as palavras, é óbvio que você sabe, a dificuldade faz parte da vida do cristão. E é isso que ele também desperta aos filipenses. Que por mais que o recurso tenha, e por mais que as situações apareçam, eles têm condições para isso, mas a dificuldade pode bater na porta. E ele vai dizer que mesmo essa dificuldade, que pode acontecer, e uma dificuldade financeira de recurso, dentro do contexto, não pode ser capaz de parar você de continuar servindo ao Senhor. Bom, eu falando isso é fácil, que eu estou reproduzindo o que ele está falando. Agora você está ouvindo de alguém que está preso e está dizendo, se faltar recurso financeiro, isso não é suficiente para me parar. Você percebe que dependência é essa que ele quer levar? Você percebe o nível de intimidade que ele quer levar aos filipenses? E será que você consegue compreender, de repente, o nível de intimidade que Deus quer te levar a tal dependência? Aonde o seu recurso termina, a manifestação dele começa? Aonde a sua mão não alcança, a mão dele chega? Aonde você não dá conta, ele fala, bom, é aqui que eu dou conta. Eu queria te trazer para cá, para que eu pudesse te mostrar como que eu posso dar conta da sua vida. Você consegue entender isso? Então, dentro disso, ele continua motivando esse pessoal, a igreja que está em Filipenses. Então, o carcereiro, ou as pessoas que estão presas no cárcere com ele, ou os soldados que estão ali vigiando todos os dias, noite e dia, porque de alta periculosidade ele naquele momento, estão vendo esse camarada sem recurso, mandando palavras de alegria para quem está fora. Eu fico pensando, e isso o texto não diz, mas a gente fica tentando imaginar essas formas, que os soldados estão analisando isso, soldados romanos, estão vendo toda essa situação. Acredito que se rola-se um pensamento ou um comentário, como pode? Que esperança é essa? Está aí, pode ser condenado. Se bater o martelo, morreu. Se soltar, daqui a pouco está preso de novo. E como esse camarada consegue ter alegria, mesmo a situação sendo contrária? E eu queria que você pensasse nisso essa noite. Se a situação que você passa, ou vive, ou já viveu, ou vai vir ainda, é maior do que a tua alegria, que é a esperança de Cristo na sua vida. Se ela for, a dificuldade for maior, você está bem propenso a parar. Infelizmente. Porém, se a alegria do Senhor for a sua força, você consegue passar por isso, quebrado, moído, mas glorificando e exaltando o nome dele. Com ou sem recurso, mas exaltando o nome dele. Com ou sem providência humana, mas exaltando o nome dele. Então ele está preso, porém ele está livre. Contraditório, mas ele está preso. Mas ele se sente livre, porque ele pode continuar anunciando o evangelho mesmo estando preso. Ele não se sente preso. E por ele não se sentir preso, é que ele continua a fazer e a anunciar o evangelho. Então é por isso que quando chega nos Filipenses, e eu caminho para o final, perceber essa alegria desse homem, para dar força para quem está fora, ele não pode se sentir preso, mesmo estando preso. Ele tem que se sentir livre, porque só assim as palavras dele vão sair com mais facilidade. Porque se ele está preso, como ele está naquele contexto preso, e olha para a situação,
ele não tem ânimo para continuar e principalmente para alegar alguém. Mas ele consegue viver no momento daquele encarcerado, num contexto desse, e consegue se sentir livre. Por que ele está livre naquele momento? Porque ele sabe quem comprou, quem lavou, quem chamou e quem o escolheu. A liberdade dele não está presa a um local, aquilo ali. A liberdade dele é que agora está em Cristo e o pecado não tem mais domínio sobre o seu corpo. Aí isso para ele faz sentido, por isso que ele não está preso. Preso e livre, está preso fisicamente, mas está livre para continuar fazendo sentido a memória do Evangelho. Ele traz, finalizo aqui, dentro de tudo que eu falei, o maior desejo dele é trazer para os filipenses a convicção do chamado, a certeza da salvação, que Cristo vai voltar, o exemplo dele como um padrão de vida, a resposta que ele dá diante das adversidades, simplesmente para que a igreja aos filipenses possa crescer. Qual é a lição disso tudo? É que toda dificuldade, ela só tem um propósito: te levar ao crescimento, te levar ao amadurecimento, te levar a um nível maior. Ou elevar o sarrafo, não é isso? Te levar a um nível maior. Então ele olha para isso e responde aos filipenses: isso que vocês passam hoje, simplesmente é para te levar para um nível maior de intimidade e relacionamento com Deus. Então, por isso, progridam, cresçam, desenvolvam e amadureçam. Porque fazendo isso, vocês vão ter a resposta do versículo 25, a alegria na fé. Como que eles conseguem ter alegria na fé em meio às situações contrárias? Porque somente a fé em Cristo pode sustentar um cristão em meio à adversidade. Não sei se você concorda com isso, mas eu concordo. Somente a alegria em Cristo é capaz de me sustentar em meio à dificuldade. Finalizo, podemos ler só o versículo. Põe o versículo 6 de volta na tela, perdão, por favor, e a gente lê o versículo 6 junto. Versículo número 6, isso. No 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, para te fechar, sem ser chato. 1, 2, 3. Estou certo. Que Ele nos ajude. Que Deus nos abençoe, nos dê força. E que possamos chegar até o final. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus, fica de pé. Vamos cantar, amém? 515 a gente consegue? Será que eu consigo? Será que os irmãos conseguem? Amém? Está alto aqui. Amém? Será que os irmãos querem manter o nível de domingo na terça? E aí o som fica alto. Vamos cantar 515. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Deus está te aperfeiçoando. Quando é que isso termina, pastor? No dia que Jesus voltar. Para os irmãos que costumam ficar aí pensando, mas meu Deus, essa luta não acaba nunca, acaba não, irmão. Meu Deus, esse sofrimento não para não. Meu Deus, quando é que vai melhorar? Quando chegar na eternidade. Amém? Nós vamos progredindo. 515, dá para a gente cantar? Você vai cantar? Amém? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. A segunda diz assim: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Será para dar tempo dos irmãos fazerem a introdução.
Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo, e não temerei, comigo vai. Dá para ser mais animado? Tu servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, com paz no coração, sem mais dilação, sem Cristo comigo vai. Com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, será a minha sorte a dura cruz levar, as faças seu poder. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é mais rápido, Pedro. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Ao Salvador Jesus, meu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais se Cristo eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, as palmas louvam a Jesus. Pastor Eduardo orando, pastor Wilson impetrando a bênção apostólica. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: não para. Deus tem algo melhor para você lá na frente. Deus tem algo melhor. Vamos orar, vamos terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós louvamos pela tua palavra, porque ela nos motiva a continuar. Porque sabemos que o nosso sofrimento, ainda que seja momentâneo, Senhor,
há um efeito de glória, de experiência contigo, porque com tudo que nós passamos, nós vemos a tua mão poderosa agir, nos livrando, nos curando, trazendo bênção, vitória, Senhor. Por isso, Senhor, seja conosco a cada dia. Senhor, nos leva em paz, nos dando uma noite abençoada. Senhor, entra na nossa casa, trazendo salvação, e todos aqueles que nos cercam sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje, para tudo sempre, e que todos digam amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.